Tem um momento na vida de toda mulher em que ela se cansa. Não é cansaço físico, desses que um banho ou uma boa noite de sono resolvem. É um cansaço mais fundo, cansaço de dar tudo, e ainda assim ser vista como difícil, de se doar inteira e ser tratada como exigente demais. Cansaço de correr atrás de algo que, no fundo, já deveria ter escolhido ficar. Carl Jung dizia que tudo aquilo que a gente persegue demais começa a nos controlar. E é exatamente aí que mora o problema. Quando uma mulher começa a correr atrás de amor, ela perde o que tem de mais valioso, o próprio centro. Ela não percebe de imediato, mas cada pequena concessão que faz para ser aceita, cada silêncio engolido para não parecer louca, cada vez que engaveta o próprio instinto para parecer mais fácil de lidar, é um passo a menos em direção a si mesma. E o que acontece com o homem quando ela faz isso? Ele sente. Mesmo que não consiga explicar, ele sente. Sente que algo está desequilibrado. Sente que não é mais ele quem está escolhendo estar ali, mas ela que está tentando convencê-lo. E o que é forçado assusta. Mesmo quando parece bom, mesmo quando é amor, o que é oferecido demais perde o peso, e aí ele se afasta. Mas o que ninguém te contou, e o que Jung ajudava-as a entender, é que a mulher não precisa se dobrar para ser escolhida. Ela só precisa lembrar quem ela é. E quando isso acontece, tudo muda, porque tem um sinal silencioso, quase invisível, que aparece no olhar, no jeito de se colocar, na calma com que ela reage, que faz até o homem errado pensar duas vezes antes de ir embora. E o certo, esse não vai embora de jeito nenhum, mas isso não nasce de um discurso, não se aprende num curso, não se finge num encontro. Isso nasce de dentro, do momento exato em que ela para de correr atrás e passa a andar ao lado. É como se ela dissesse, sem dizer, se for para ficar, fique. Mas não venha achando que eu vou me esquecer de mim de novo. E esse tipo de presença assusta quem só está acostumado a mulheres que imploram, que perdoam antes do tempo, que aceitam qualquer migalha em nome de um amor que não volta inteiro. O sinal é simples. Ela não implora mais, nem por amor, nem por atenção, nem por explicação. Ela observa, e em silêncio ela decide. Essa decisão não vem com raiva, vem com maturidade, porque agora ela sabe que se o amor precisa ser implorado, já não é amor, é dependência. E uma mulher que entendeu isso se torna inacessível para qualquer homem que queira apenas brincar. Ela começa a ver coisas que antes ignorava. Ela nota a demora nas respostas, o desinteresse disfarçado de cansaço, os convites adiados, os planos sempre deixados para depois. E, ao invés de justificar, ela se afasta, sem fazer cena, sem dizer nada. Apenas se retira do lugar onde não é prioridade. E esse silêncio, esse é o sinal que muitos homens não sabem decifrar, porque sempre esperaram um escândalo, um drama, um pedido de atenção. Mas ela não pede mais. Ela aprendeu que o homem certo nunca faz uma mulher sentir que precisa competir com o mundo para ser vista. O homem certo reconhece o valor dela na ausência de palavras. Ele sente falta quando ela para de tentar. Ele volta atrás, não porque ela implorou, mas porque ela parou de implorar. E se for o homem errado? Ele talvez sinta, talvez pense, mas vai embora mesmo assim. E ela não corre, ela deixa. Porque agora, diferente de antes, ela entende que deixar ir também é um ato de amor. Amor por si mesma. Esse é o ponto de virada. O momento em que ela sai do papel de quem merece ser escolhida e assume o lugar de quem também escolhe. E esse poder silencioso, Jung chamava de individuação. É quando a mulher deixa de viver à sombra das expectativas e começa a brilhar com a própria luz. Não uma luz gritante, exibida, mas uma luz calma, segura, que atrai o que está pronto e repele o que só queria brincar. Por isso, antes de continuar, um convite sincero. Se esse conteúdo está despertando algo aí dentro,
Se você sente que merece mais do que já aceitou até hoje, então se inscreva no canal, porque o que vem a seguir pode transformar não só sua forma de amar, mas sua forma de existir. Não é sobre mudar por fora, é sobre voltar para dentro. É sobre lembrar que o verdadeiro sinal de que alguém merece ficar é quando você já não precisa se perder para que isso aconteça. E é aqui que começa um novo caminho. Tem um tipo de mulher que não precisa levantar a voz. Ela não precisa fazer escândalo, cobrar mensagens, pedir explicações. Ela não ameaça. Ela não diz vou embora só para ver se ele reage. Ela vai. Mas não vai de repente. Ela vai aos poucos. Vai no olhar que não brilha mais do mesmo jeito. Vai na presença que antes era ansiosa e agora é tranquila demais. Vai na conversa que não se prolonga, na ausência de perguntas, na falta de expectativa. Ela vai indo em silêncio, e o silêncio dela pela primeira vez não é um pedido disfarçado de atenção. É uma resposta, é um basta, é um já entendi. Ela começa a entender que presença também é escolha, e que manter alguém perto só por medo da solidão é o mesmo que aceitar migalhas quando se tem fome de verdade. Esse é o momento em que ela percebe algo importante. O homem certo nunca a deixaria em dúvida, nunca confundiria carinho com controle, nunca alternaria dias de atenção com sumiços inexplicáveis. Ele não joga, ele constrói. Ele não aparece só quando sente que está perdendo. Ele permanece porque sente que encontrou. E isso muda tudo. Mas até que esse homem chegue, ou até que o que está ao lado se revele de verdade, ela para. Ela recolhe o próprio excesso. Ela puxa de volta toda aquela energia que sempre entregou com tanta facilidade. E isso assusta. Assusta porque o outro sente. Sente que ela não depende mais. Sente que agora ela está inteira. E a mulher inteira assusta quem se acostumou a tê-la em pedaços. Porque o que sempre sustentou a relação foi o esforço dela. O esforço em entender. O esforço em perdoar. O esforço em acreditar em promessas que nunca se cumpriam. E quando ela retira esse esforço, o outro se vê diante do próprio vazio, diante do que ele realmente ofereceu, e que só agora está sendo enxergado. Carl Jung dizia que o que não é reconhecido em nós volta em forma de destino. E talvez por isso, tantas mulheres revivem padrões de abandono, rejeição, invisibilidade. Porque sem perceber, continuam oferecendo demais para quem entrega de menos. Reeditando o passado, esperando que, dessa vez, alguém prove que ela vale a pena. Mas a verdade é que o valor dela nunca deveria depender da validação de alguém que não consegue nem se sustentar emocionalmente. Quando ela desperta, quando ela silencia, quando ela observa sem implorar, é como se dissesse: se quiser ficar, fique inteiro. Se não, a porta está aberta. Mas o meu coração não estará mais. Esse tipo de decisão não vem com raiva. Vem com lucidez, com maturidade, com amor próprio acumulado ao longo de muitos tombos. Ela não está se vingando. Está se escolhendo. E isso é novo, isso é raro, isso é forte. Essa mulher não se tornou fria, ela se tornou clara. Ela ainda sente, ainda ama, ainda sonha. Mas agora ela se prioriza. Ela aprendeu que não se trata de não amar mais ninguém, mas de nunca mais se abandonar. Ela já não aceita promessas não cumpridas, não se deslumbra com palavras bonitas. Ela escuta mais os gestos, mais os sumiços, mais os atrasos disfarçados de correria. Ela entende que quem quer de verdade, mostra. E quem vive enrolando, já mostrou também. E o mais impressionante, essa mulher não cobra fidelidade. Ela observa. Ela vê o comportamento dele quando ninguém está olhando. Ela percebe os testes disfarçados de elogio, as comparações sutis, as indiretas que cutucam sua autoestima. E ela decide com calma. Ela quer alguém que esteja ali por verdade. Não por carência, não por costume, não por dependência emocional. Porque se for só medo de perder, ele vai trair na primeira distração.
Mas se for convicção, ele vai escolher estar ali mesmo quando tiver todas as opções do mundo. E essa escolha é o que ela quer, nada menos que isso. E isso só acontece quando ele sente que está diante de uma mulher que se ama de verdade. Porque uma mulher que se ama não se permite ser tratada como uma segunda opção. Ela não compete com ninguém. Ela não disputa espaço no coração de ninguém. Ela não mendiga o que já deveria ser entregue naturalmente. Ela aprendeu que quem ama de verdade não faz a gente se sentir em dúvida. Faz a gente se sentir em paz. E essa paz, essa que começa a nascer no peito dela depois de tanto sofrer, essa que veio depois de todas as lágrimas, essa que foi construída no silêncio dos abandonos, essa é a nova morada. É aqui que ela passa a morar, num lugar onde não precisa mais provar nada para ninguém, nem ser legal o tempo todo, nem estar disponível sempre, nem entender o outro enquanto não é compreendida. Ela só permanece onde é respeitada e sai de onde precisa implorar por isso, sem ódio, sem mágoa, só com a certeza de que merece mais. E aqui entra o ponto mais poderoso. É justamente esse silêncio calmo, essa presença firme e esse olhar que não acusa nem mendiga, que faz até o homem errado perceber que perdeu algo que nunca mais vai encontrar igual. Ele sente o peso da ausência dela quando não há mais cobrança. Ele sente o vazio do que deixou para depois, quando percebe que ela não vai mais esperar. E então, ou ele muda, ou some. Mas o curioso é que mesmo quem some, volta. Não porque amadureceu, mas porque sentiu a ausência de algo raro. Uma mulher que ama com presença, mas vai embora com dignidade. O homem certo sente, e o errado também. Mas a diferença é que o certo volta com intenção, e o errado volta por carência, por saudade do conforto, da atenção, do cuidado que ele nunca soube valorizar. E ela aprendeu a diferença. Ela olha e enxerga. Ela ouve e entende. Ela sente e decide. Não precisa mais de conselho, nem de sinais, nem de amigas dizendo, ele não te merece. Ela mesma já sabe, porque quando uma mulher se reencontra, nenhuma ausência a desestrutura mais, e nenhum retorno a ilude de novo. Ela ficou em paz com o que foi, mas nunca mais volta para o que feriu. Esse é o sinal, o verdadeiro, a ausência de esforço, porque o homem que percebe isso e ainda assim escolhe ficar, esse sim, vale a pena. Esse sim, entendeu? Esse sim tem o que é necessário para construir ao lado de uma mulher que se respeita. E quem não entendeu, só confirma que não era para ficar. Existe uma mudança silenciosa que acontece quando uma mulher começa a se respeitar de verdade. Não é uma mudança visível aos olhos de todos, mas quem tem sensibilidade, sente. O tom de voz dela muda, o riso muda, o corpo muda, mas acima de tudo, a energia muda. Ela para de tentar agradar. E isso, num mundo que ensinou mulheres a se moldarem o tempo todo, é revolucionário. Ela já não está mais interessada em ser a mulher perfeita, a namorada ideal, a parceira compreensiva demais. Ela não quer mais ser lembrada por como ela fazia tudo por ele. Agora ela quer ser respeitada, pelo que ela é, pelo que ela sente, pelo que ela decide. E isso começa nos detalhes. Ela começa a dizer não, a dizer que não está disponível, que está cansada, que prefere ficar em casa a se forçar a encontros que não somam em nada. Ela para de responder mensagens às pressas. Ela não corre mais para consertar o que o outro quebrou. E isso choca, porque o homem acostumado ao conforto da validação constante não sabe lidar com a ausência dela. Ele sente falta da mulher que fazia de tudo. E quando ela deixa de fazer, ele não sabe se ela mudou ou se finalmente se encontrou. Carl Jung falava que o processo de individuação envolve romper com as máscaras sociais que usamos para sermos aceitos. E essa mulher, ao parar de agradar para ser amada, está rompendo com todas elas. Ela não aceita mais ter que se mostrar menos intensa para ser tolerada, nem esconder suas opiniões para não assustar. Ela já não quer mais se explicar tanto. Quem quiser que escute.
Quem não quiser, que se afaste. Ela entendeu que amor de verdade não vem com condição e que o homem certo não vai pedir para ela se diminuir. Vai admirar justamente o que antes assustava os outros. Ela não romantiza mais o homem ocupado. Não interpreta o silêncio como mistério. Não confunde frieza com charme. Agora, ela vê tudo com clareza. E se ele quiser estar, que esteja inteiro. É nesse momento que ela começa a atrair outro tipo de energia. Homens diferentes se aproximam. Não os que querem uma mulher fácil de manipular, mas os que se sentem desafiados pela autenticidade dela. Porque tem algo magnético em uma mulher que sabe o próprio valor. Ela não precisa se exibir, ela não precisa competir. Ela apenas é, e isso basta. O homem que está pronto reconhece. Ele sente o chão firme onde antes só havia tentativas. Ele sente que ali existe verdade, mesmo que não seja a mais confortável. Mas o homem que ainda está preso em jogos e vaidades, esse se assusta. Ele tenta voltar, mas volta do mesmo jeito. E agora ela já não aceita mais o mesmo. Ela pode até sentir, pode até pensar, mas não recua. Porque quem já entendeu que merece amor em paz, não aceita mais viver em guerra. Ela parou de querer ser a exceção, de tentar ser a única que vai fazer ele mudar. Ela entendeu que não é sua responsabilidade curar o outro, que não é obrigação dela provar que é digna de ser escolhida. Ela já se escolheu. E é por isso que, agora, ou o homem vem com verdade, ou não vem. E o mais curioso é que nesse ponto, até o homem que foi embora sente. Sente que perdeu algo que não volta mais. Porque não era só a mulher. Era o lugar que ela dava para ele. Era o acesso à alma dela. Era o brilho do olhar que o admirava, mesmo quando ele não merecia. E quando esse brilho se apaga, é como se o espelho quebrasse. Ele não se vê mais ali. Ele não é mais visto. E isso incomoda. Alguns tentam voltar. Chegam com falas prontas, com saudade, com arrependimento. Mas ela olha e enxerga. Ela sabe distinguir entre quem sente falta dela e quem sente falta do que ela fazia. E ela não quer mais alguém que volte por necessidade. Ela quer quem fique por escolha. O verdadeiro sinal, o que faz até o homem errado hesitar, não está em nenhum gesto barulhento. Está no jeito como ela se retira, na tranquilidade com que ela se ausenta, na certeza com que ela deixa para trás o que antes a deixava em pedaços. Isso não é frieza, é amor próprio, é a alma se organizando, é o coração finalmente aprendendo a não insistir onde já entendeu tudo. E o homem certo? Esse sente. E quando sente, não espera. Ele vem, ele fica, ele se mostra, não por medo de perder, mas por honra em construir. Porque essa mulher não cobra, ela convida, ela não exige, ela inspira. Ela não implora, ela impõe respeito com silêncio. E quem sente esse silêncio, nunca mais se esquece dele. Ela não é mais a mesma, e não porque se tornou dura, cética ou fria, mas porque passou tempo demais tentando ser suficiente para quem nem sabia o que queria. E agora que ela se reencontrou, ela entendeu que o amor não deve chegar como um prêmio por esforço, mas como consequência de quem está pronta por dentro. Esse entendimento muda tudo. Antes, ela achava que precisava conquistar o amor com atitudes, com sacrifícios, com entrega incondicional. Hoje, ela percebe que o amor certo começa quando há reciprocidade, e não cobrança. Quando há presença, e não promessas vazias. Ela começa a prestar atenção em algo que antes ignorava. Como se sente ao lado dele. Não no que ele diz, não no que ele posta, nem no que ele aparenta ser, mas no que ela sente quando ele está por perto. Ela sente paz ou ansiedade. Ela se sente livre ou em constante alerta. Ela sente segurança ou precisa ficar se provando o tempo todo para ser notada. Essas respostas viram bússola, porque agora ela sabe, o amor certo não pesa, não confunde, não perturba, não exige que ela se diminua para caber.
Carl Jung dizia que o processo de autoconhecimento nos faz encarar nossas próprias sombras, e talvez por isso ela tenha precisado tanto tempo para parar de repetir as mesmas histórias. Mas quando ela para, quando ela se senta diante do próprio espelho interno, quando ela acolhe tudo o que fingia não ver, o ciclo se quebra. Ela não vai mais correr atrás, nem de respostas, nem de alguém, nem da versão dela que existia só para agradar. E isso tem um poder silencioso que muda até a dinâmica dos reencontros. Porque quando um homem que a perdeu tenta voltar, ele sente que algo mudou. Ele não reconhece mais a mulher que deixava de dormir por causa de uma mensagem não respondida. Ela já não reage com a mesma pressa. Não se empolga com qualquer gesto. Não derrete por palavras que já ouviu antes e que nunca vieram acompanhadas de atitude. Agora, ela espera ações. Ela mede o retorno não pelo que ele diz, mas pelo que ele faz com consistência. Ela observa sem pressa. Ela escuta sem criar expectativa. E ela decide sem precisar de ninguém para validar. Isso desconcerta, porque ele achava que ela ainda era a mesma. Achava que poderia voltar a hora que quisesse e encontrá-la no mesmo lugar emocional. Mas agora ela subiu degraus que ele talvez nem esteja disposto a subir. E não há nada mais poderoso do que o reconhecimento que nasce da ausência. Quando ela para de insistir, de correr, de facilitar, o outro se vê diante do espelho. E pela primeira vez, precisa encarar o que perdeu. Mas ela não quer mais alguém que só a veja depois que foi embora. Ela quer quem escolha vê-la agora, com clareza, com presença, com verdade. Esse novo lugar interno que ela habita é sagrado. É construído com os escombros de tudo que desmoronou. É feito de cicatrizes que hoje não doem, mas ensinam. Ela não precisa provar que é boa o suficiente, porque já se provou. Ela não precisa implorar para ser amada, porque já se ama. E quem se ama, aprende a amar de outro jeito, com mais calma, com mais critério, com mais sabedoria, sem pressa de preencher vazio alheio, sem desejo de salvar ninguém que ainda nem sabe onde está. E aqui acontece o fenômeno que poucos entendem. Quanto mais ela se reconstrói por dentro, mais o mundo ao redor muda. Os mesmos homens que a desrespeitaram antes, agora sentem que não conseguem mais acessá-la. Não porque ela está inalcançável, mas porque agora há barreiras invisíveis protegendo o que antes estava exposto. Ela se blindou, não com frieza, mas com consciência. Ela entendeu que amar também é colocar limite, que quem tudo aceita, tudo sofre, e que nem todo amor é cura. Alguns são vícios emocionais travestidos de apego. Ela já não aceita mais o amor que sufoca, que prende, que cobra, que exige sacrifício constante. Ela quer o amor leve, o amor que olha nos olhos, que segura a mão sem querer controlar, que escuta sem se defender, que permanece sem ser implorado. E, ironicamente, é nesse momento que ela se torna ainda mais desejada. Não porque tenta ser, mas porque está ocupada demais sendo verdadeira. A verdade dela, agora, não precisa convencer ninguém. Ela não discute, não implora, não tenta fazer com que ele veja seu valor, porque ela já viu. Ela sabe que o homem certo vai ver também, e por isso não se apressa. Ela sabe que o amor certo vai reconhecer, e por isso não força. E ela sabe que se for para voltar, que volte diferente. E se for para ficar, que fique por inteiro. Ela não precisa mais do volta para mim, ela prefere o fica por nós, porque agora o amor dela é escolha, não dependência. É encontro, não sacrifício. Quando ela escolhe a si mesma, o amor certo não tem mais por onde escapar. Tem coisas que só acontecem quando uma mulher para de correr, quando ela solta. Quando ela entrega aquilo que não é mais dela para o tempo, para a vida e para a consciência de quem soube perder. Ela não grita mais, ela não insiste mais, ela não tenta mais provar que é boa o bastante para ser amada. Agora ela apenas vive. E no silêncio dessa nova vida, existe uma força que antes nem ela sabia que tinha. É a força de quem já não precisa de plateia, de quem aprendeu a andar sozinha,
de quem encontrou abrigo dentro do próprio peito. E essa força não se mostra com orgulho. Ela se mostra na paz, na leveza com que ela diz não, na tranquilidade com que ela recusa convites que antes a deixariam ansiosa, na firmeza com que ela olha e entende. Nem tudo merece resposta, nem tudo merece retorno, nem tudo é amor, mesmo que pareça. Carl Jung dizia que a liberdade interior é o ápice da individuação. E talvez seja por isso que, quando uma mulher se torna livre emocionalmente, ela atrai só o que é verdadeiro. Ela repele o que ainda vive de máscaras. Ela incomoda quem só se aproximava de suas fragilidades. Ela desinstala jogos, chantagens, dinâmicas de controle. Ela deixa de ser a mulher que precisava do amor para se sentir viva e se torna a mulher que está tão viva que só aceita o amor que vem com presença, respeito e profundidade. E o mais bonito é que, quando essa mulher se recolhe, o mundo tenta dizer que ela ficou inacessível. Mas não. Ela apenas se colocou num lugar onde poucos conseguem chegar, no centro de si mesma. Ela pode até estar aberta ao amor, mas não está mais disponível para a confusão. Ela pode até querer alguém, mas não aceita mais metades. Ela pode até ter sentimentos, mas não negocia mais o próprio valor para ser escolhida. E o sinal que ela dá ao mundo é claro. Ela não diz com palavras, mas tudo nela anuncia. Se for amor, que venha inteiro. Se não for, que nem se aproxime. Esse é o tipo de mulher que assusta os despreparados, que atrai os conscientes, que provoca reflexão até em quem achava que nunca sentiria falta. Porque o homem que a perdeu não sente só falta dela, sente falta da mulher que olhava com verdade, que se entregava com coragem, que dizia o que sentia mesmo com medo, mas que agora já não está mais ali. Ela não odeia, não carrega mágoa, mas também não abre mais portas para quem não soube valorizar o que havia dentro da casa. E por isso, quando o amor certo aparece, e ele aparece, ele sabe que precisa vir pronto. Pronto para cuidar, pronto para crescer, pronto para permanecer. Esse homem sente algo diferente. Sente que está diante de uma mulher que não aceita pouco, que não se ilude com aparência, que não se contenta com presença parcial. E se ele for o homem certo, ele não foge disso. Ele se aproxima ainda mais, porque a verdade é essa. O homem certo sempre fica. Ele não desaparece nos dias difíceis. Ele não te coloca em dúvida. Ele não aparece só quando sente que vai te perder. O homem certo te reconhece no silêncio, te valoriza na estabilidade, te ama sem espetáculo. E mais do que isso, ele tem coragem de estar, porque ele sabe que não está lidando com qualquer mulher. Está diante de alguém que já se escolheu, que já se curou e que não aceita mais viver à sombra de nada. Essa mulher não quer promessas, ela quer presença. Ela não quer status, ela quer profundidade, ela não quer palavras bonitas, ela quer atitudes firmes. E esse sinal, o mais poderoso de todos, não está em gestos calculados, nem em frases ensaiadas. Está na paz que ela carrega, na clareza dos seus olhos, na força com que ela não se dobra, mesmo quando sente. E isso faz até o homem errado pensar duas vezes. Faz até o que não estava pronto se perguntar o que perdeu. Faz até o que foi embora querer voltar. Mas aí é tarde demais, porque agora ela entendeu. O amor certo não chega quando ela implora. Ele chega quando ela se escolhe e permanece. Se esse conteúdo tocou algo aí dentro, se você também já entendeu que não vai mais se perder tentando ser amada, então deixe seu like. Compartilhe com outras mulheres que precisam lembrar do próprio valor e se inscreva aqui no canal, porque esse é o espaço de quem cansou de insistir em quem não soube ver e decidiu se tornar impossível de ignorar. Essa é a sua história também, e ela só está começando.